Bom dia, nossos amigos. Bom dia ao especial ao Dr. Nestor, né? Nosso companheiro e parceiro da cirurgia bariátrica. Hoje vamos começar mais uma live, né? Com o Cetradon junto com o IBEC em São Paulo, né? Bom dia, Nestor. Oi, bom dia, Jason. É mais um prazer participar aí com você para a gente tirar algumas dúvidas dos pacientes, de quem está interessado em começar a participar desse programa de emagrecimento, programa de cirurgia bariátrica. Tenho visto aí vocês postarem as cirurgias, estou ansioso para dia 18 e 19 fazer parte dessa equipe aí e a gente ter algumas cirurgias aí. Tá todo mundo ansioso com a tua vinda também, né? E tem uns casos interessantes para nós fazermos, né? E que acho que vai ser um pouco do assunto da live que a gente vai ter hoje, né? Tem alguns casos de cirurgias revisionais, né? Um dos assuntos da live é o reganho de peso, né? As vitaminas, né? Ei, Nestor, vamos começar o seguinte, ó. Eu vou pedir para você comentar um pouco mais pela tua experiência, né? E também devido à tua proximidade com a Ana, né? Que é uma médica especialista em tricologia, né? Para nos falar um pouquinho da perda de cabelo pós-cirurgia bariátrica. Se existe em todos os pacientes, se nós temos como minimizar essa queda de cabelo, né? Ou se eventualmente pacientes podem passar por o tempo da cirurgia sem ter queda de cabelo. Então, e esse é um dos assuntos nossos, né? De mitos e verdades da cirurgia bariátrica. Então, essa conversa que a gente sempre ouve, que é uma grande preocupação das mulheres, que quando vão se submeter à cirurgia bariátrica, que muitas falam, ai, cai cabelo, eu vou ficar careca. E claro que isso é um mito, isso não é verdade. Qualquer desarranjo da parte nutricional ou mesmo causas como estresse, agora que nós estamos nessa época de pandemia, pós-Covid, claro que existe fases de queda de cabelo. Na cirurgia bariátrica, quando que a gente consegue ver isso? Quando o paciente não tem um bom acompanhamento, quando ele não faz reposições de vitaminas, de minerais, não faz exames para ver se tem alteração hormonal. Então, esse é um dos fatores que pode vir a ter queda de cabelo. Tanto na experiência que você deve ter aí, o que a gente vê aqui é que, como nós somos centros de excelência em cirurgia bariátrica, a gente tem um acompanhamento multiprofissional. Logo depois, a gente já começa essa parte de reposição de vitaminas, da parte proteica, com exames para acompanhamento. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito pouco. Hoje em dia, a gente fala que a pior fase para se ter queda de cabelo, tudo, é mais ou menos entre 3 a 6 meses de pós-operatório, né? Que é quando o paciente começa a sentir mais a perda de peso rápida e, muitas vezes, uma perda de minerais e de vitaminas e alteração hormonal. Porém, quando a reposição é bem feita, quando o paciente segue orientações nutricionais, isso é muito raro. A gente vê bem pouco. Então, mais uma vez falando do que a gente sempre frisa para os nossos pacientes. Tem que ter acompanhamento. O acompanhamento pós-operatório com o cirurgião, com a equipe multidisciplinar, nutricionista, voltar para fazer exames, isso é essencial, né? E deve ser o que você vê aí. Como que você tem feito isso aí? Pastor, basicamente a mesma coisa, até porque eu aprendi com vocês aí em São Paulo, né? E as conversas com a doutora Ana também nos ajudaram bastante. Então a gente faz um pré-operatório com todas as vitaminas, a gente já pede no pré, né? Para corrigir uma eventual deficiência de qualquer vitamina que possa ter. Pode ser B12 baixa, ferro, né? O ferro, geralmente, a gente deixa ele acima de 100, né? Para ajudar a manutenção do cabelo. Né? Então, quando chega nesse momento mais crítico, que é o mais turbulento, é do terceiro ao sexto mês, o paciente chega preparado, né? E os que seguem as nossas recomendações
não tem repercussão nenhuma, né? O contrário é verdadeiro. Aquele paciente que, infelizmente, não faz as coisas de maneira adequada, ele tem um pouco de queda, né? Mas uma coisa tem que ser dita. Se o paciente segue as normas da equipe, né, a queda de cabelo passa a ser um mito da cirurgia bariátrica, né? Mas isso depende do paciente. Não, e o que você falou é super importante. No pré-operatório, tendo deficiências, a gente já começa a corrigir. Isso impede que venha a ter a repercussão da queda de cabelo. Isso, porque o que acontece, que eu já vi em alguns estudos da literatura, em alguns hospitais, o paciente chega com um pré-operatório, mas sem vitaminas no pré. O pré é mais voltado para a parte cirúrgica. Só que nós temos que entender que é um paciente que vai ter uma dieta especial nos primeiros meses, né? Ele vai passar por uma mudança no seu hábito alimentar. E se nós chegamos com as vitaminas baixas nesse início, é difícil recuperá-las. Então, a cereja do bolo nesses casos é já no pré-operatório começar com vitaminas específicas para o cabelo, né? E corrigir eventuais déficits nutricionais do paciente, né? Então, eu acho não, tenho certeza que esse paciente, se bem orientado, numa equipe onde tem tricologista, tem dermatologista, elas ajudam bastante na parte da equipe multidisciplinar em relação à queda de cabelo. E assim, é importante também a gente frisar que não é porque o paciente é obeso, tem obesidade em grau severo, moderado ou o que seja, que ele é um paciente bem nutrido. A gente cansa de pegar pacientes com obesidade severa quando a gente dose a parte hormonal, as vitaminas, ferro, B12, ele tem deficiência. Muitos, a gente brinca, não tem anemia. Doutor, mas obeso desse jeito eu ia ter? A gente pega. Tem pacientes que vêm com anemia, mesmo tendo obesidade, deficiência importante de vitaminas. Por quê? Porque não tem uma nutrição adequada. Então, isso é essencial. Repor vitaminas, essa parte de ferro tem que estar alto mesmo quando está normal, se está perto do limite, tudo, a gente vê que tem uma queda de cabelo maior. Então, é importante. E também a parte hormonal. A gente sabe que alguns problemas hormonais podem propiciar a queda de cabelo. Então, hipotiroidismo é um deles. Então, a gente tem que investigar isso antes. E, claro, a gente tem que ver o paciente que já tem uma queda de cabelo, ou que seja genética, ou por algum outro tipo de problema, né? Tem que começar a tratar antes de fazer a cirurgia. Porque um fator predisponente para queda de cabelo e uma perda de peso muito rápida pode fazer com que isso se acentue, né? Uma pergunta, Nestor, talvez tu saiba nos responder. Independente da cirurgia bariátrica, né? O estresse pode causar queda de cabelo? Sim, Jason. Uma hora a gente pode também marcar uma live com a Ana Karina. Hoje, a Ana Karina, né, é a minha esposa, né? Ela é Sim. uma das maiores autoridades que tem no Brasil em questão de queda de cabelo. E o que eu estou vendo bastante que está aparecendo para acompanhamento e tratamento agora com ela. Muita queda de cabelo por causa da pandemia, por causa de estresse. E está aparecendo agora também uma queda de cabelo pós-Covid. Pacientes que tiveram Covid estão tendo uma queda de cabelo bem acentuada. É o meu caso, ó. Eu estou meio com queda de cabelo por causa disso. Tá? E, claro, a gente está repondo, a gente está fazendo tratamento, mas, assim, eu não estava tendo queda de cabelo. Não sei se todos sabem que eu sou operado, né? Eu já tenho bastante anos, eu fui operado em 2003. Eu tive uma perda de peso de aproximadamente 50 quilos. Então, nessa fase toda, por fazer reposição, tudo, eu não tive esse problema de queda de cabelo. E depois que eu tive Covid, comecei a ter esse problema. Então, já está minimizando, já está voltando, tem que ter acompanhamento.
Então, um dos fatores graves que a gente está tendo agora é aumento do estresse por causa da pandemia e pós a infecção por Covid. Senhor, lembra que nós brincávamos que tu tinha mais cabelo que eu, né? É. Mesmo sendo operado, não, cara. Né? Então, é uma brincadeira para os pacientes entenderem que não é a cirurgia bariátrica que deixa careca, né? São outros fatores. A cirurgia bariátrica, como a gente vem conversando, ela é feita e foi sistematizada no mundo inteiro, foi aceita pelas sociedades de diversas especialidades, porque é um procedimento que faz com que o paciente fique bem, né? Né? E é isso que a gente está sempre frisando, né? A cirurgia bariátrica, se o paciente está com um problema, algo está errado. Seja queda de cabelo, seja dor, seja vômitos, seja qualquer outro tipo de problema, perda de massa muscular, o que for que não está bem pós uma cirurgia bariátrica, algo tem que ser investigado. Porque o que a gente vê no pós-operatório, o paciente só tem melhora da parte clínica, melhora de tudo, os problemas de saúde, das comorbidades, problemas articulares. Então, se tem algum problema, tem que ser investigado. Então, a gente fala várias vezes, já falou, tanto aí como aqui, não importa se foi operado por outra equipe ou não. Então, se quiser acompanhamento com a nossa equipe, vem acompanhar com a gente. Então, a gente tem bastante experiência para ver o que está errado, para fazer o segmento. Então, isso é muito importante, que vai ser um pouquinho do que a gente vai falar daqui a pouco a respeito de reganho de peso, né? Isso. Nós não podemos também, nós falamos da queda de cabelo, que já foi estabelecido, né, e a gente conversando aqui, né, é um mito da cirurgia, porque se o paciente se cuidar, acaba passando por essa fase sem grandes problemas, né, mas nós não podemos deixar de esquecer também as outras vitaminas, né, que é importante o paciente manter uma dosagem adequada das vitaminas, fazer acompanhamento com a equipe, né? E vamos destacar uma das mais importantes em termos que a gente vê no pós-operatório de déficit é a B12, né? Onde o paciente acaba, mesmo tendo uma reposição devido à baixa absorção, né? Acaba tendo um nível de B12 baixo. Um dos sintomas da B12 mais baixa é parestesia nas mãos, é perda da sensibilidade, formigamento, né? Dor nas pernas, né? E o paciente precisa, nesse caso, procurar a equipe, procurar o nutricionista, né? Para não deixar esses sintomas evoluírem mais. Porque é uma vitamina importante no sistema nervoso central. No Brasil, hoje, atualmente... Né? Pode falar, Nestor. Não, pode falar. No Brasil, agora, nós temos uma sublingual. Antigamente, nós não tínhamos, né? Nos deixávamos ou com vitaminas importadas ou ter que fazer injeções mensais, né? E chegou no Brasil há pouco tempo uma dosagem sublingual. O que você fala da B12 aí para nós aí, Nestor? Então, a gente sabe, né, que a vitamina B12 é uma das mais importantes e o que é bem interessante, eu acho que a gente frisar é que, independente do tipo de procedimento, invasivo ou não, cirúrgico ou não, né, envolvendo uma grande perda de peso, a gente tem que pensar que vai ter uma deficiência de vitamina. Por quê? Vai perder peso rápido, vai diminuir a ingestão alimentar. Então, assim, quando a gente pensa desde o tratamento clínico até balão, sutura endoscópica, qualquer tipo de procedimento cirúrgico, seja ele mais invasivo ou não, ou mais agressivo ou não, ou uma cirurgia que a gente considera mais mal absortiva, ou seja, que vai ter uma menor absorção de vitaminas, que a gente sabe que existem cirurgias que a gente mexe só na capacidade gástrica, que é a cirurgia de sleeve, e tem cirurgias que combinam os dois, a diminuição do estômago com o desvio do intestino, que é o bypass o mais conhecido. Existem muitos
cirurgiões e muitas equipes que têm como prioridade repor vitaminas para cirurgias que mexem somente na parte intestinal. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente usa a reposição de vitamina para qualquer tipo de técnica cirúrgica ou perda de peso rápida, porque vai ter essa deficiência de vitaminas. Então, é conhecido que um dos fatores para absorção da vitamina B12, das vitaminas do complexo B, depende de fatores intrínsecos do estômago. Então, precisa repor essa vitamina. E como você já bem frisou, é uma das vitaminas mais importantes que a gente tem. Graças a Deus, eu nunca vi nenhum paciente meu, porque a gente tem uma reposição importante de vitaminas. Mas, por exemplo, eu já peguei paciente de outras equipes que foi falado que não precisava repor vitaminas com paralisia. Não é parestesia, hein? Para que todos saibam, parestesia começa formigamento, ou pode ser um pouco de perda de massa, de massa não, de força muscular, formigamento. Não, paralisia, o paciente parou de andar. E aí, com a reposição, claro, voltou tudo ao normal. Mas existem quadros muito severos e importantes com deficiência de vitaminas. Então, é bem importante a gente frisar que tem que ter reposição de vitaminas. E a gente já começa logo depois da cirurgia fazer essa reposição e esse acompanhamento também. Então, isso é muito importante para qualquer tipo de técnica cirúrgica. Isso a gente sempre frisa, né? Que essa reposição para qualquer tipo de técnica. Como o Nestor falou, se esses pacientes começam a baixar as vitaminas e não chegam à equipe no momento adequado, pode se tornar casos graves, né? Por exemplo, deficiência de outro tipo de vitamina, que é a B1, que é a tiamina, e se o paciente não tiver uma reposição adequada, ele pode ter até insuficiência cardíaca devido à falta da vitamina, né? Então, sempre quando um paciente que foi operado, né, para obesidade ou teve um procedimento da perda de peso, se ele chega no nosso consultório com algumas dificuldades clínicas, né, é sempre muito importante e prudente pensar numa deficiência de vitamina. Mas também, às vezes, os pacientes eles não podem cair numa armadilha da vida. Por exemplo, chego aqui e diz, mas a minha conhecida não toma vitamina e os exames continuam todos bem. Como é que é isso? Às vezes, por exemplo, cálcio. O cálcio do sangue continua alto, né? E o paciente tende a se tornar osteopênico ou com osteoporose. Significa que o paciente está perdendo cálcio do osso para a corrente sanguínea, né? Só que se ele só faz um exame de sangue, ele pode ser enganado por isso. Então aí entra um exame importante chamado densitometria óssea, né? Para ver se o paciente está, como é que está o nível de cálcio no osso. Isso nos preocupa de uma certa forma, porque uma das principais fatores depois da osteoporose é a quebra do osso, né? O paciente está em pé, quebra o osso e cai. Não cai e quebra, é o contrário. E aí você pega, geralmente, pacientes de idade, para colocar prótese. Já não, se chegou a quebrar o osso é porque já não está bem nutrido, já não está com as proteínas adequadas, então pode se tornar cirurgias mais graves, né? E uma coisa que pode ser completamente evitável. Outra... Já que você começou a falar dessa parte, da parte óssea, isso também é outro mito, né? Tipo, tem pacientes que vêm, doutor, mas eu ouço falar que operou, agora tem osteoporose, caiu todos os dentes, falta osso. Então, como é isso? Isso é um mito, isso é mentira. Não existe isso. Desde que o paciente tenha o acompanhamento, faça as reposições, tenha acompanhamento nutricional, tenha uma dieta equilibrada, isso não acontece, né? Então, não importa o tipo de técnica cirúrgica que ele vai fazer, a gente vê muitos cirurgiões hoje tendenciados, ou equipes mesmo inteiras, tendenciadas pela técnica de sleeve, que pregam que essa cirurgia não há necessidade de reposição de vitaminas ou não,
que também é totalmente mito, né? Qualquer tipo de cirurgia, como a gente está falando aqui, é necessário acompanhamento, realizar exames pós-operatórios, fazer reposição de vitaminas. Então, isso é totalmente necessário. E é totalmente mito que vai ter uma deficiência. Vai ter deficiência se não tiver acompanhamento, se não fizer reposição, como pode ter mesmo quem não tem nenhum tipo de procedimento de cirurgia bariátrica, né? É o que a gente vê na experiência, no dia a dia. A gente pega pacientes que estão em preparo, já têm osteopenia. Então, por Sim. isso que investigação pré-operatória também é importante, porque isso vai Nossa. orientar a gente em qual técnica cirúrgica é melhor, o que deve ser melhorado antes de operar, e que deve ser o que você também tem de experiência, né? E até para reposição, né? De vitaminas, né? A gente tem uma base pré-operatória. Bom, Nestor, aqui tem uma pergunta de um amigo, né? Márcio Rubia Gonçalves Oliveira. E a pergunta é interessante porque se enquadra, né, em alguns pacientes que nós já operamos, né? Então ele pergunta: quem toma corticoide e imunossupressores, o corpo não vai absorver quando se faz a cirurgia de redução do estômago, né? É. Essa é uma. Oh, quer responder? Pode responder. Não, pode responder você. Não, então, essa é uma dúvida bem frequente que todos os pacientes vêm, né? Então, tipo, e agora? Hoje mesmo eu estava respondendo algumas perguntas de pacientes, né, com dúvidas, e a paciente estava me perguntando: doutor, eu preciso tomar antibiótico, meu teste para COVID está positivo, e agora como que vai ser a dosagem dos meus medicamentos, o que eu faço? E isso não é verdade. Então, assim, a gente sabe que dependendo do tipo de cirurgia, principalmente algumas vitaminas, como a gente acabou de falar, que depende de fatores gástricos para serem absorvidas, vão ter uma deficiência da absorção. Então, o desvio intestinal, cirurgias que envolvem um desvio intestinal, elas têm menor absorção de vitaminas, de proteínas, mas quando a gente começa a falar em medicamentos, tá? Pode ocorrer uma menor absorção, mas a gente não vê uma absorção tão reduzida que é necessário você fazer um ajuste de dose. Então, isso não é verdadeiro. Então, não precisa mudar a dose do medicamento, a dose pode permanecer a mesma. Eu tenho vários pacientes que, junto com a parte de infectologia, pacientes que são HIV positivo ou que são transplantados e tomam imunossupressores, tá? Ou qualquer outro tipo de tratamento que faz acompanhamento medicamentoso de rotina, eles não têm deficiência dessa parte. Então, o tratamento não é prejudicado. Então, não tem que mudar a dose de medicações. Um dos únicos hormônios e medicamentos que a gente vê que tem que ajustar a dose são principalmente hormônios da tiroide. Mas, na maioria das vezes, não é porque está mudando a parte absortiva, é porque a quantidade de peso eliminado faz com que essa massa da pessoa mudando tem que ser ajustado à dose do hormônio. Então, é o que eu vejo no nosso dia a dia aqui. Fala aí da sua experiência, Jason. Olha, Nestor, é a mesma, né? Eu queria, quando eu li essa pergunta, me veio dois casos interessantes, né? Um deles, até nós fomos convidados a escrever para uma revista internacional de cirurgia bariátrica, e está sendo feito isso. É um caso de alguns 2 anos atrás, uma paciente com lúpus, eritematoso sistêmico, com diabetes mellitus tipo 2, usando altas doses de insulina, né? Ela andou por algumas equipes de cirurgia e tinha essa dúvida que o nosso amigo nos colocou, né? E expliquei para ela, como tu explicou para o nosso público, que não haveria necessidade do ajuste das doses, né? E muito pelo contrário, ela iria ficar muito bem devido à remissão que a cirurgia ia fazendo no diabetes mellitus tipo 2, né? E no fim, depois da cirurgia, ela parou de usar insulina, né? Ela melhorou o controle do lúpus devido ao emagrecimento,
e ficou super bem. Teve uma outra moça que nós operamos, eu acho que faz um mês passado, quando tu veio, né? Até foi você que fez a cirurgia, eu te ajudei, eu me lembro, que ela era, além do desvio intestinal que eu havia feito nela em 2018 por um problema nos canais da bile, né? Ela ganhou peso, ela passou por um transplante renal, né? Usando corticoide, e aí nós realizamos um bypass gástrico com outro Y, né? Que é uma cirurgia bem mais desabsortiva, né? Porque ficou pouca alça de intestino delgado comum, né? E ela, no retorno que ela voltou, ela estava bem, tranquila, né? Com as vitaminas em ordem. Então, realmente, essa ideia do corticoide, do imunossupressor, né? É um mito, porque tem outras pacientes com doença inflamatória intestinal que nós operamos, né? Teve uma paciente que ela estava num protocolo de pesquisa, os remédios mais fortes que existem para a doença de Crohn, né? Nós fizemos uma cirurgia bariátrica nela, e ela me disse que antes da cirurgia ela tinha crises a cada 15 dias, 10 dias. Semana passada ela voltou no consultório e falou que fazia 9 meses que não tinha uma crise, né? Você veja o benefício que essa cirurgia traz para esses pacientes. Até porque a obesidade é considerada uma doença inflamatória, que causa uma inflamação sistêmica no nosso corpo. E à medida que você consegue fazer uma cirurgia para diminuir a quantidade de massa de gordura corporal, automaticamente você diminui uma reação inflamatória do corpo desse paciente, né? E acaba tendo benefícios muito maiores do que não sendo operados. Né? E é perfeito, e é o que a gente vê, né? Esse tecido todo de gordura, como você falou, é muito inflamatório. Então, esses pacientes que têm doença inflamatória intestinal, seja do intestino delgado, seja do cólon, a gente vê isso melhorar muito. Pacientes com crises diversas, frequentes de diverticulite, por exemplo, depois que eles operam, perdem bastante peso, se tornam mais raras também. Mulheres com a parte ginecológica, com doença endometriose, com síndrome de ovários policísticos, diminuindo o tecido de gordura, diminui também. A gente tem falado e tem tido vários trabalhos que estão correlacionando a diminuição do peso com a diminuição do índice de câncer de partes ginecológicas. Então, esse benefício é já mostrado em vários tipos de estudos, né? Então, hoje, é por isso que, mesmo com a pandemia, a cirurgia bariátrica, ela está sendo autorizada a fazer, por quê? A gente está vendo que um dos problemas que requer mais tempo de internação, de UTI, intubação, complicações e óbito, uma das maiores causas é a obesidade. Então, está trazendo um benefício muito grande a cirurgia bariátrica. Ainda mais agora com a pandemia, né? Sim. Nestor, vamos seguir a pauta da deficiência de vitaminas, né? Ou já vamos passar para o... Porque estamos já com um bom tempo de live, né? Para o reganho de peso. Eu acho que o reganho de peso hoje, talvez, seja um dos assuntos que os pacientes têm ou maior preocupação, ou maior interesse, né? Por quê? Como a cirurgia bariátrica já está se tornando uma cirurgia que tem bastante tempo, é um assunto e é um tipo de acontecimento na nossa rotina que está ficando cada vez mais evidente, né? Então, hoje, pacientes que foram operados de muitos anos, a técnica cirúrgica, claro, quando a gente fala numa cirurgia de bypass, cirurgia de FOB capela, a gente sabe que são coisas bem parecidas, mas que foi tendo algum tipo de alteração, né? E também no passado a gente tinha outras técnicas que hoje a gente já não usa mais, como a banda gástrica ajustável, né? Com esse aumento da cirurgia de sleeve, da gastrectomia vertical, que é muito variável de cirurgião para cirurgião. Então, hoje, essa parte de reganho de peso, de cirurgia revisional, acho que tem crescido bastante, né, Jason? Então,
Eu acho que é um assunto bem interessante para nós. A gente tem visto cada vez mais pacientes voltarem no consultório com um aumento do peso. A gente estava falando essa semana, falei ontem também, tipo, é esperado, é normal o paciente reganhar peso depois da cirurgia? Muitos cirurgiões, muitas equipes falam que é normal voltar a ganhar peso. Na minha opinião, isso não é normal. É claro que a gente tem visto, a gente acompanha os nossos pacientes, a gente tem um bom follow-up, um bom segmento, a gente vê que é comum eles voltarem a ganhar um pouquinho de peso. Mas eu não considero que isso seja normal. A gente pode aceitar que eles voltem um pouco do peso, em média, 5 a 10% do peso mínimo que eles chegam. Mas eu não acho que a gente deve passar essa imagem para os nossos pacientes, de que, não, é normal você voltar a ganhar peso. Eu creio que não é normal. Começou a ganhar peso, a gente tem frisado isso. É um fator importante voltar com sua equipe, voltar com seu cirurgião, acompanhamento multidisciplinar, investigar por que está voltando a ganhar peso. Essa é a principal razão. Por que está ganhando peso? Foi mudança de hábito alimentar, que na maioria das vezes é isso? Tem alguma alteração hormonal? Tem alguma alteração da parte anatômica da cirurgia? Tem alguma causa que explique isso? Então, eu acho que é uma coisa bem frequente que a gente tem visto. E que é uma coisa que preocupa bastante, né? E são essas perguntas que tu citou agora, Nestor, na minha humilde opinião, são extremamente importantes, né? Porque o paciente, quando chega no consultório, né, eu não sei se... Eu não posso dizer que a gente nunca teve reganho de peso na clínica, né? Porque a gente nunca pode falar a palavra nunca. E, às vezes os pacientes reganham peso e não querem vir na clínica, de vergonha, que também está errado, né? E acabam procurando outras equipes. E aí a outra equipe, como veio no nosso caso, pacientes com reganho de peso de outras equipes, a gente acaba ficando um pouco com as mãos amarradas, no sentido de qual técnica cirúrgica foi feita, né? Em vários casos, a gente consegue fazer exames com o tamanho do estômago, mas a gente não consegue fazer exame do tamanho do desvio intestinal, né? A gente, para avaliar esse paciente, fica um pouco difícil. Mas das causas do reganho de peso, oi, Nestor, caiu um pouco a conexão. Ah, Acho que estamos ouvindo de tranquilo. novo. Das causas de reganho de peso, né, nós devemos excluir a causa cirúrgica, a causa anatômica, né, que é onde o cirurgião consegue atuar. Todas as outras causas de reganho de peso é com a equipe multidisciplinar e com o próprio paciente, né? O paciente também tem que ser, digamos que, honesto conosco, né? Dizer, Jason, doutor fulano de tal, olha, infelizmente, no último ano eu relaxei na comida, na alimentação, né? Acabei usando um pouco de álcool, que é um dos problemas do reganho de peso, né? Tive mudanças na minha vida pessoal, na minha vida social, profissional. Tudo isso gera estresse, né? Que pode ser causa do reganho de peso. Mas a equipe de cirurgia, a equipe de tratamento da obesidade, né? Ela atua em todos as situações de reganho de peso, né? Pode ser com medicamento, com a endocrinologista, a nutróloga, pode ser por cirurgia conosco, né? Pode ser por comportamental, falando da parte da psicologia, que a psicóloga atua forte nisso, né? Mas o importante, como o Nestor falou, o doutor Nestor falou, é que eu também não considero normal o reganho de peso, né? Como a gente frisa sempre, o paciente faz a cirurgia bariátrica é para ficar bem, né?
Mas também esse reganho de peso que pode acontecer, se acontecer, né? Nós devemos saber se isso está influenciando na vida pessoal do paciente. Porque também não é um número que vai nos relatar a qualidade de vida desse ser humano. Né? Por exemplo, se o peso mínimo dele for 80, tiver sido 80, e 5 anos depois desse peso mínimo ele está com 82 quilos, não dá para considerar que, se ele estiver feliz com esses 82 e mantendo esses 82, tranquilo. O problema é um ano ganha 2, no outro ano ganha 3, daqui 6 meses ganha mais 3, aí já deu 8. Quando vê, ganhou 20 quilos. Isso não está certo. Isso tem que ser, como é que eu posso dizer para vocês? É uma bola de neve que tem que ser estancada. Né? E já no... assim, quanto mais no começo, mais melhor. Fácil para a gente, né? É lógico que existem alguns fatores, como, por exemplo, uma técnica cirúrgica ruim, uma indicação de uma cirurgia que não era a mais adequada para o paciente, né? Hábitos alimentares ruins, problemas hormonais. Então, quanto antes o paciente vem procurar ajuda, é melhor. Como a gente falou, não é normal, mas pode acontecer. A gente sabe que pode. Agora, na pandemia, tem muitos casos, entendeu? E como você falou, a gente pode auxiliar desde um tratamento clínico. Lógico que tudo começa. Voltou, acompanhamento multidisciplinar. Vai acompanhar com a nutricionista para ver o que está errado na parte alimentar. Vai passar com a psicóloga para saber, está envolvido uma causa psicológica, estresse, ou que seja qualquer outra, tem que ter esse acompanhamento. Quando a gente julga necessário, vai passar com o endócrino, vai passar com o cardio, com a equipe que for necessária, porque é o que você falou, enquanto o reganho de peso é só um aumento do peso, ok, mas geralmente, quando volta a ganhar muito peso, os problemas, as comorbidades, elas acabam voltando. Então, muitas vezes, é que é mais suscetível pensar em um novo tratamento, uma cirurgia revisional para voltar a perder peso, mas para melhorar das comorbidades também. Então, o paciente, a gente tem sempre falado isso, seja da nossa equipe, seja de outra equipe, começou a ganhar peso, o que você falou, não tem que ter vergonha de voltar no seu médico. Quanto antes você voltar, mais fácil a gente segurar isso. Então, seja com tratamento clínico, a gente tem a parte dos procedimentos endoscópicos, né? Plasma de argônio, sutura endoscópica, coisas que a gente pode falar em uma outra live, né? Como os casos mais avançados, dependendo de uma avaliação, pensar numa cirurgia revisional, né? Para a cirurgia revisional, existe uma avaliação muito importante que o paciente tem que passar. Porque para ser operado novamente, nós temos que identificar alguma falha anatômica na técnica primária. Né? Se não tem falha anatômica na técnica primária, provavelmente uma porcentagem desse reganho de peso veio de uma maneira comportamental do paciente, por erros comportamentais. Né? Então, esse paciente precisa uma avaliação minuciosa, como nós já falamos, né? E determinar a técnica cirúrgica que vai ser feita. Né? Uma das perguntas que nos fazem é: Jason, eu fiz a cirurgia há muitos anos, foi uma cirurgia aberta. Né? Não tem problema, não tem importância. Óbvio que tem que ter cuidados maiores. Né? A gente sabe que esse abdômen vai estar um pouco mais aderido, mas a cirurgia revisional pode ser feita por videolaparoscopia e deve ser feita. Né? Então, não é o problema da primeira cirurgia. Né? Isso, em equipes experientes, a gente resolve. Né? O que o paciente tem que entender, né, é a necessidade de uma parada desse reganho de peso o quanto antes. Né? A buscar ajuda o quanto antes. Porque, senão, daqui a um pouco, ele pode reganhar todo o peso de novo.
e pode, dependendo da técnica cirúrgica que fez e do comportamento do paciente, né? Ele pode ter operado com 140 e daqui a um pouco está com 140 de novo. Né? Isso não é normal, não está certo, nem da parte cirúrgica, nem da parte de acompanhamento desse paciente. Mas uma das grandes detalhes que a gente acaba sofrendo na equipe, que é mesmo com busca ativa, o que é isso? A gente liga para os pacientes, manda uma carta escrita, assinada, da importância do retorno, né? E a gente não vê o retorno. Por quê? Porque o paciente está bem, né? Somos seres humanos. Qual é o ser humano que gosta de ir no médico? É difícil, né? É preferível ir na loja, é preferível ir jantar e brincar com o filho no parque do que ir ao médico. Mas tem que cuidar as armadilhas da cirurgia bariátrica, né? Esses dias eu perguntei para uma paciente se ela comia pão, né? Ela, mais ou menos, doutor. Eu falei, e a senhora come o que de café da manhã? Uma torrada. E de noite? Eu como uma torrada. Eu brinquei com ela. Imagina a senhora chegar na padaria em janeiro e pedir mais de 700 pães franceses. Como, gente? É o que a senhora come no ano, né? Às vezes a gente não dá atenção ao que a nossa dieta, e é ela que está nos levando para ganhar peso, né? Come um docinho ali, come um sorvetinho aqui, né? Toma uma cervejinha no final de semana com os amigos. Daqui um pouco é 5 quilos num ano, mais 5 no outro, e assim vai. Né? O importante é todos os pacientes saberem, e quem não é paciente também, se algum dia será, é que não tenha medo e nem vergonha de procurar sua equipe. Né? Nós somos médicos, mas isso não quer dizer nada que tu operou vai ter vergonha do médico. Ele é um ser humano também. Né? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Né? Então, venham, nos procurem a equipe de vocês, ou se não quiser procurar a equipe de vocês, nós estamos à disposição. Né? O Nestor tem uma grande experiência em cirurgia revisional em São Paulo, até porque começou a operar, as cirurgias em São Paulo começaram, sei lá, eu acho que 20 anos antes que aqui no Rio Grande do Sul. Né? E hoje, Sérgio, é uma coisa que está tendo demais, sabe? Por vários motivos, eu acho. Tem cirurgiões que não acreditam numa cirurgia revisional. Muitos cirurgiões falam que o paciente tem direito a uma cirurgia. Se ele não se deu bem com aquela cirurgia, ele não merece outra chance. Isso não é da nossa opinião, né? Não. Tem cirurgiões que, claro, não têm qualificação para fazer esse tipo de cirurgia. Bem como você falou, não importa para nós se a cirurgia é convencional, aberta, quantos anos foi feita, e depende de uma investigação para saber se realmente é indicado um procedimento revisional. Claro que algumas cirurgias dão mais ou menos trabalho, demoram mais ou menos, mas a gente tem experiência para fazer isso com segurança, né? Então, na minha opinião, na sua, que a gente sempre conversa, que a gente vê em congressos, o que a gente vê na experiência, o paciente tem direito a uma segunda chance. Muitas vezes a técnica cirúrgica não foi adequada. Muitas vezes o momento que ele passou pela cirurgia talvez não foi o melhor momento da vida dele. Então, é uma chance que a gente tem que dar de novo para ele. Então, o paciente tem que procurar ajuda. Como a gente falou, o quanto antes, mais fácil da gente segurar, mais fácil o controle, melhor para a gente pensar numa cirurgia revisional ou o que for. Desse detalhe interessante, né, Nestor? Falando em seres humanos, né? Pô, como é que não merece uma segunda chance? Todo mundo merece uma segunda chance. Até porque, como tu disse, pode ter passado por um momento difícil da vida dele, né? Ou pior que isso. Por exemplo, foi procurar um cirurgião ou uma equipe e de repente, nessa cirurgia, ou sei lá qual, a técnica não ficou adequada. E esse paciente já saiu da sala de cirurgia com um carimbo atrás nas costas, reganho de peso. Porque a gente sabe, se faz uma técnica chamada sleeve, se não for bem feita, né, como manda o figurino, esse paciente já sai com uma chance de reganho de peso. Né? E ela mesma, comparada com o bypass gástrico, a partir do 3º ano, ela vai ter um reganho de peso maior. Né? E ela, às vezes, é pacientes, por exemplo, com superobesidade, índice de massa corpórea acima de 50, que nós víamos muitos cirurgiões propor o sleeve primeiro, para emagrecer, para depois fazer o bypass.
como se fosse uma ponte para a cirurgia, né? Que a cirurgia tecnicamente fica mais fácil. Nós nunca fizemos, nós já fizemos direto o bypass gástrico, né? Mas então, este paciente que, por virtudes da vida, ou por virtudes não, por problemas da vida, caiu numa equipe onde, tecnicamente, a cirurgia já não é indicada corretamente para o paciente da primeira, e vai dizer que ele não tem uma segunda chance? Sacanagem com o cara, né? Então, todos merecem uma segunda chance, né? Pode falar, Nelson. Não, não é o tipo de opinião que a gente tem, né? Entendeu? Então, é claro que o que a gente preza mais, primeiro, reganhou peso, tem que ter acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Não tem bom resultado, vamos pensar o que é melhor para o paciente, né? A gente não está aqui para julgar por que ganhou, por que não ganhou, a gente está para oferecer a melhor ajuda que a gente consegue, né? É uma cirurgia revisional? Vamos fazer da melhor maneira. Qual técnica vai ser boa? Refazer o que já tem? Transformar numa outra coisa? Então, a gente tem que dar o que a gente consegue de melhor para o nosso paciente, né? É isso aí. Eu fico extremamente lisonjeado e agradecido de ter você na nossa equipe, porque a gente pensa de uma maneira homogênea, né? Sempre pensando no bem do paciente. É né? por isso que a gente chama de equipe, né? Porque Equipe. funciona todo mundo trabalhando por um propósito, trazer o melhor para o nosso paciente. O paciente fica bem, né? Sempre acima de tudo isso. Bom, Nestor, eu acho que tá boa a conversa, mas vamos encerrando por aqui hoje. Né? Vamos. Te agradeço mais uma vez, né, por estar presente nesse sábado de manhã. Nós vamos fixar como uma data e uma manhã importante para nossa equipe, para os nossos pacientes saberem que sábado, às 11 da manhã, a cada 15 dias, né, tem uma live conosco para conversar. Né? A próxima eu estou tentando organizar com uma equipe de ginecologia, né, e neonato. Nós podemos falar com a Ana também, se ela quiser participar de uma live conosco, seria muito interessante. Sim, a gente vai programar sim, vai dar certo. Da visão dela como uma grande especialista em tricologia, né? Então, um grande abraço para ti, um bom final de semana. Curta o Bernardo, é interessante, né? Ficar com os filhos, né? Eu vou me atirar nos braços das princesas depois. Então tá bom. Muito obrigado. Sempre é um prazer a gente participar junto, ainda mais porque a gente tem uma amizade grande, tá? Tô ansioso para ir aí. Um abraço para todo mundo aí. Dia 18, né? E dia 18 eu tô por aí. Vamos fazer uma live presencial nós juntos. E um abraço para todo mundo que ficou aí com a gente. Então, muito obrigado, pessoal. Um grande abraço, Nestor. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.